Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado por São Paulo, Marcos Pereira. Presidente do PRB, que é a oitava maior bancada da casa, Pereira está em seu primeiro mandato, mas tem bastante experiência política. Foi ministro da Indústria e Comércio Exterior do governo Temer, é advogado e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. É um prazer vir aqui falar com você, com seus telespectadores do programa É Notícia na Rede TV. Muito obrigada pela sua presença, principalmente porque estamos gravando essa entrevista na segunda-feira, portanto, no dia seguinte, as manifestações que tomaram várias cidades e todos os estados do país e o Distrito Federal a favor do governo Jair Bolsonaro. E eu queria repercutir exatamente com o senhor, enquanto está quente esse termômetro dos protestos. Como o senhor encarou essas manifestações? Foram maiores do que o senhor imaginava, do tamanho que imaginava? Foram um fiasco? Como é que é o senhor? Olha, Amanda, eu esperava, honestamente, que as manifestações fossem até maiores, porque a forma como o governo e os que estão em torno do governo, os deputados do PSL, propagaram e chamaram as pessoas para a rua, eu esperava que fosse maior. Nós podemos verificar que ela foi um pouco menor do que as manifestações dos estudantes e professores recentemente contra os cortes no orçamento do Ministério da Educação. Foram menor a quantidade de cidades e o menor a quantidade de pessoas também. E lembrando que aquela dos estudantes e dos professores foi numa quarta-feira, um dia útil, um dia de trabalho normal. E essa foi no domingo. Portanto, eu acho que as manifestações, primeiro, foram legítimas, são legítimas, mas eu esperava muito mais, porque a propagação, o chamamento e o tempo que eles tiveram para chamar as pessoas para a rua foi muito mais tempo, muito maior do que a anterior. Mas, de sempre você acaba relevantes, né? Sempre você acaba tendo que comparar uma com a outra, sim, é inevitável. Foram relevantes, sim, foi significativo. Principalmente em São Paulo, né? 7 quarteirões da Paulista. Mas eu esperava que fosse maior. E o senhor esperava manifestações maiores. Essas manifestações fortalecem, enfraquecem o governo ou não fazem diferença, não mudam nada? Honestamente, na minha opinião, não faz diferença. Para mim, não faz diferença porque não há no histórico da democracia brasileira manifestações pró-governo. Via de regra, as pessoas manifestam contra. Então, o governo já tem ali o seu eleitorado, o presidente Bolsonaro tem uma parcela importante do eleitor. Eu tenho dito em alguns lugares que o presidente precisa entender que ele teve 57 milhões de votos, mas agora ele precisa governar para 210 milhões de pessoas. E os 57 milhões não estiveram nas ruas ontem, né? Decididamente. Exatamente. Era uma parcela muito menor. Ademais desses 57 milhões, uma boa parcela não é que é bolsonarista. São pessoas que não queriam o outro candidato, não tinham uma identificação com o outro candidato. Antipetistas. Antipetistas, né? Exatamente. Queriam uma mudança. A motivação dos protestos, o senhor falou nesse tempo de convocação, na verdade os protestos começaram a ser convocados em abril, começou com aquele tema, né, da CPI da Lava Toga, fechamento do Congresso, veio na esteira aí da censura, do fechamento do Congresso, não, do Supremo, perdão, do impeachment de alguns ministros, sim, do Supremo, veio na esteira de alguns atos de censura do Supremo Tribunal Federal, a 2 veículos de comunicação, antagonista, a revista Isto É, a revista Cruzoé, depois foi mudando, aquilo foi se metamorfoseando, né, aí depois, há uma semana, cerca de 10 dias, ficou muito forte aquela coisa de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Depois os manifestantes, né, os que estavam convocando as manifestações, baixaram um pouco o tom e puseram as bandeiras pró-reforma da Previdência, pró-projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, né, pró-governo Bolsonaro, e aí ganhou essa toada. Mas a gente viu nas ruas muito fortemente uma crítica ao Congresso e uma crítica ao Centrão. Na Avenida Paulista tinha uma faixa gigantesca escrita Centrão corrupto. Como o senhor entende esse ponto em particular, até porque o seu partido, o PRB, faz parte desse grupo, que é o maior grupo de deputados do Congresso, chamado de Centrão, tem mais de 200 deputados. Eu vejo, primeiro, as pessoas precisam ter paciência. Não há necessidade de fazer manifestação pró-reforma da Previdência, pró-projeto do ministro Sérgio Moro, ou até mesmo em favor do governo, porque nós vamos votar a reforma da Previdência. Eu já me manifestei várias vezes favorável à reforma da Previdência. Aliás, essa reforma da Previdência, se o governo tivesse um pouco mais de articulação e de diálogo, ela já poderia ter sido aprovada. O problema é que o governo, o partido do governo, o PSL, muitas das vezes são desencontrados e acabam atrapalhando o rito do andamento. Então, o senhor acha que o problema do andamento da reforma da Previdência está mais no governo, na falta de articulação do governo, do que no Congresso? Não tenha dúvida. Você precisa criar um clima, criar um ambiente. A gente precisava que houvesse um amadurecimento no debate.
nós precisamos lembrar que, primeiro, reforma da Previdência não é um tema consensual, é um tema polêmico, é um tema difícil de ser enfrentado. Difícil em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E nós precisaríamos ter, hoje, pelas últimas pesquisas que nós tivemos acesso, já algo em torno de 60% da população apoia a reforma da Previdência. Há pouco tempo, a minoria era que apoiava a reforma da Previdência. E no Congresso, quantos por cento do Congresso o senhor acha que apoiam hoje a reforma da Previdência? Formalmente, eu acho que a gente tem condições de avançar. Nós não temos ainda, é importante ressaltar que não temos ainda 308 votos. É um quórum qualificado, um quórum alto, são 308 votos em 2 turnos, portanto, eu acho que hoje ainda não tem maioria para aprovar. Mas há, por outro lado, um sentimento, um senso de que tem que ser feita e que precisa ser feita. Qual reforma? É isso que nós estamos discutindo agora, que os deputados que são membros da comissão especial estão discutindo. Porque, por exemplo, não dá para aprovar a questão do BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada, da forma que ele veio do Executivo. Não dá para aprovar a aposentadoria rural da forma que veio do Executivo. Algumas coisas precisam ser mexidas, isso é normal, é legítimo. Cada ponto que você mexe, você ganha apoio. Exatamente, é assim que funciona. Exatamente. E é legítimo, não tem nada de errado. O Congresso não é um carimbador, não é um chancelador das decisões do governo, seja ele qual for. As casas legislativas é um local legítimo para se fazer o debate. Você acha que nós estamos fazendo. O senhor acha que as manifestações de domingo pediam isso? Que o Congresso fosse um chancelador das decisões do Executivo, das propostas? De certa forma, sim. E não pode ser assim. Numa democracia, os poderes são independentes. E quanto mais um legislativo independente nós tivermos, mais força terá a democracia brasileira. Os poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que ser independentes, mas têm que ser harmônicos. É isso que preconiza a nossa Constituição. Harmônicos entre si, mas independentes. Então, o legislativo tem que ter a sua independência para fazer o debate, fazer o enfrentamento das pautas e colocar a melhor proposta para aprovação. Agora, de toda forma, deputado, o senhor não vê que é um momento também de fragilidade e de muita exposição do Poder Legislativo, do Congresso Nacional? Porque ontem a gente viu uma clara adesão às pautas do Executivo, à Lava Jato, representada pelo ministro Sérgio Moro nas manifestações, e antigamente o bode expiatório era a esquerda, e hoje virou praticamente um páreo, não estava presente nas manifestações, e o bode expiatório se tornaram centrão, e o próprio presidente da Casa, Rodrigo Maia, que ironicamente sempre foi um defensor da reforma da Previdência, aliás, muito antes do próprio presidente Bolsonaro ser defensor da reforma da Previdência, porque eu me lembro de várias entrevistas que fiz com o Rodrigo Maia, conversando há 2, 3 anos, desde o comecinho do governo Temer, ele sempre foi um firme defensor da reforma da Previdência, e nas manifestações ele era visto quase como um inimigo da reforma. Como é que o senhor entende isso? É um momento de fragilidade do Congresso? Que resposta o Congresso pode dar à população? Não é verdade. Como você disse, o Rodrigo sempre foi defensor das reformas da Previdência, principalmente, desde anteriormente do governo Temer. Eu acho que a população, ao colocar essa postura de que o Congresso está jogando contra o país ou jogando contra o presidente, não é verdadeiro, não melhora o clima em nada, evidentemente, porque as pessoas têm responsabilidade com o país. Essa questão que você mencionou do Centrão, muito me incomoda esse termo Centrão, um termo que foi criado aí ainda na época da Assembleia Nacional Constituinte para os partidos que se uniram para poder ter força. E isso é legítimo. O Executivo não pode ter toda a força do mundo, como o Legislativo não pode ter toda a força do mundo, como o Judiciário também não pode ter toda a força do mundo. Esse equilíbrio tem que acontecer. Infelizmente, as pessoas às vezes não conhecem do direito constitucional, não conhecem de como funciona o mecanismo de pesos e contrapesos, forças e contraforças. E isso é salutar e é necessário para que a democracia, a recente democracia brasileira, possa se fortalecer. Eu acho que, para concluir e responder a sua pergunta, eu acho que não fragiliza o Congresso, pelo contrário, traz mais um senso de responsabilidade ainda de colocar essas pautas
para continuarem andando. Não é que elas estão paradas, elas estão andando. Então, pressiona o Congresso, de certa forma, a tocar mais rápido esses projetos, a reforma. Só que, Amanda, veja você, não, tem temas que não dá para você tocar mais rápido, tem rito. Tem um tempo, existe um rito processual que chama-se processo legislativo. Se você fere esse rito, você corre o risco de ser inconstitucional, formalmente falando. Então, o que adianta a gente... Não dá para a gente acelerar mais do que o processo exige, do que o regimento interno, do que a própria Constituição do país exige. Porque se nós atropelarmos esse rito, corremos o risco de fazer uma lei inconstitucional. Aí o Supremo depois vai declarar ela inconstitucional. Então, nós temos que fazer dentro de um prazo, dentro das sessões que são organizadas pelo regimento da Casa, e vai ser feito. O projeto do ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um comentário, existe uma comissão de deputados debatendo já o tema. É preciso ressaltar que não é uma novidade, já existia um projeto lá, inclusive que foi presidida a comissão de juristas externos, que foi presidida pelo hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, esse projeto já vinha caminhando e nós vamos aprovar também. Mas não adianta você furar a fila ou o rito processual, sob pena de depois ser declarado inconstitucional. Porque tem um tempo que é da política, né? Além de todo o rito legislativo, também tem um processo de convencimento dos deputados e o governo precisa atuar firmemente nesse processo de convencimento para aprovação das reformas de interesse do executivo, né? Tem um papel também que é do governo, ele não pode ser eximido dessa responsabilidade. Quero repetir, até para deixar claro, o Congresso não será e não pode ser um chancelador do Poder Executivo. Como se fosse um puxadinho, um apêndice. Um poder independente e que tem, inclusive, a responsabilidade de fiscalizar o Executivo. É o peso e contrapeso que o senhor mencionou e tem tanta legitimidade quanto o Poder Executivo. E isso é assim em todas as democracias do mundo. Agora, de qualquer forma, eu gostaria de insistir com o senhor nesse ponto, se o Centrão não sai enfraquecido, muito pressionado pelas ruas. Porque se há uma disputa aqui, é uma disputa de narrativas. E essa história de que o Centrão é um grupo fisiológico, muito atrelado à velha política, parece que colou. Já vinha colando antes do governo Bolsonaro e agora parece que o Bolsonaro conseguiu chancelar e carimbar essa pecha de velha política, principalmente no Centrão, tanto que ele voltou a dizer no domingo, num culto, numa igreja no Rio de Janeiro, quando as manifestações estavam começando, que aquilo era um recado às velhas práticas, né? A quem insistia nas velhas práticas políticas. Mas não existe velha prática. Eu disse isso para o presidente quando estive com ele, quando ele recebeu os presidentes de partidos num dia inteiro, praticamente 6 presidentes no mesmo dia. Individualmente, eu disse para ele, presidente, não existe esse negócio de velha política e nova política. O que existe é boa e má política. E você, nós não estamos falando nós não estamos pedindo cargos. Eu mesmo disse ao presidente, olha, eu, Marcos Pereira, enquanto deputado, não quero indicar ninguém no seu governo. Agora, o meu partido também não vai indicar. Também não vou proibir, se o senhor quiser ter alguém dos nossos quadros no seu governo, eu não vou proibir. Nós não vamos proibir, mas não vamos indicar, não queremos. Esse negócio já está superado, já não existe mais esse negócio de toma lá da cá, de que quer cargos. Pelo menos no âmbito do meu partido, isso está bem claro para o presidente, para os ministros que estão em torno do presidente, o ministro Onyx Lorenzoni, que nós não queremos. Agora, evidentemente, nós precisamos, podemos e devemos debater os temas, seja a Previdência, seja o pacote do ministro Moro, seja a reforma tributária. Isso é da democracia, é do parlamento. São 513 cabeças, de um lado, 81 do outro. São pessoas que representam os mais diversos segmentos da sociedade brasileira. A sociedade está dividida, a gente vê isso. A própria eleição, o presidente teve apenas 10 milhões de votos a mais que o candidato do PT, Fernando Haddad. Então, a gente vê que a sociedade ainda está dividida. E eu não vejo que enfraqueceu o parlamento, eu não vejo que os partidos de centro vão ceder a essas pressões. Pelo menos do meu ponto de vista, porque nós não podemos nos furtar ao debate e a enfrentar as pautas que precisam ser enfrentadas. Haverá algum impacto nas votações dessa semana, notadamente das medidas provisórias? A gente tem a medida provisória que altera o marco legal do saneamento. A gente tem a outra do INSS, né, que também... das fraudes, né, contra as fraudes. Das fraudes no INSS. No Senado, a gente tem a continuação daquela votação da reforma administrativa, MP 870, se o COAF de fato continua, vai ficar no Ministério da Economia, como foi decidido pela Câmara, ou então volta para o Ministério da Justiça. Como é que ficam essas votações? Eu acho que ela vai passar lá no Senado. Vai ficar da mesma forma? Espero que o Senado
aprove como saiu da Câmara. Porque senão tem que porque, voltar, inclusive, né? O presidente Bolsonaro já fez esse pedido que o Senado aprovasse para resolver logo e a gente caminhar. Para não ter tempo de caducar, né? Exatamente, porque se chegar dia 3 de junho... Se eles alterarem, volta para a Câmara novamente e aí talvez não tenha tempo. E aí seria um caos, realmente, ter que voltar a ter 29 ministérios. Então, eu acho que o Senado vota. As outras que estão lá na Câmara, do saneamento, contra as fraudes no INSS, nós vamos avançar sobre elas também. E amanhã, aliás, hoje, né? Hoje, terça-feira, nós estamos gravando aqui na segunda-feira, nós vamos ter reunião de líderes e vamos decidir a pauta que vão ser tocada. E, evidentemente, que essas medidas provisórias são importantíssimas e serão enfrentadas no mérito, no plenário da Câmara. Como é que fica a relação entre governo e Congresso após essas manifestações? Por mais que o senhor diga que o Congresso não sai enfraquecido, isso contribui para acirrar o ânimo? Certamente não contribui para melhorar o diálogo. Então, contribui para acirrar esse clima de animosidade que vinha crescendo nas últimas semanas? A relação com o governo, ela é feita dia a dia. É uma relação de avanços e recuos. Eu brinco que a cada tuitada que pode se surgir... Nesse governo, então, senhor? Neste governo. Então, a cada tuitada que pode surgir aí, a gente pode ter um avanço, pode ter um recuo. Faz parte. Então, eu acho que não deveria se acirrar, até porque os ânimos não são, nunca foi dos melhores. A relação é essa e... Mas também não melhora. Não melhora, mas também eu penso que não deve piorar. A gente deve tocar, vamos tocando as pautas, vamos tocando as votações. A ordem é quase que ignorar um pouco as manifestações, o efeito delas e tocar a vida, tocar a pauta, a agenda legislativa normalmente. Tocar a pauta legislativa, tocar a pauta do próprio governo, que precisa ser aprovado pelo Congresso, pela Câmara. Nós vamos tocar porque o Brasil precisa. Eu acho que nós temos. Então, essa será a resposta do Centrão. É como se fosse um choque de responsabilidade e trabalhar. Não tenha dúvida. Nós vamos porque, por outro lado, há demandas legítimas da população. Obviamente, a gente ainda continua imerso nessa crise econômica. Então, a pressão por votação de reformas, tudo isso é legítimo, né? Quando você fala do combate da criminalidade, que tem a ver com o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Então, quer dizer, eram demandas que estavam presentes na eleição e continuam presentes agora, são legítimas e há, obviamente, um clima de descontentamento, de desconfiança em relação à política muito grande também. Isso não é de hoje, essa desconfiança com a política não é de hoje. A avaliação da opinião pública sobre o Congresso Nacional já não é de hoje também, que é quando você faz avaliação de credibilidade, os partidos políticos, o Congresso Nacional está sempre nos últimos lugares. Vem sempre à frente as Forças Armadas, antes o Judiciário vinha sempre com mais prestígio. O executivo, dependendo de quem é o presidente do momento. As igrejas tinham também muito respeito, a OAB já teve mais também. As instituições como um todo estão sofrendo nesse momento de redes sociais em que todo mundo é meio que dono da verdade. Quem está perdendo são as instituições, porque há esse confronto, esse ataque às instituições, ao Judiciário, ao Supremo, como você mencionou agora há pouco, ao Congresso Nacional, mas também existem ataques ao Executivo, daqueles que não apoiam o governo. Então, isso só fragiliza todos. Houve uma cisão na direita, né? A gente viu isso claramente nas manifestações. Grupos que participaram ativamente dos movimentos pró-impeachment, como o MBL, o Vem Pessoas, não participaram dessas manifestações hoje. E até líderes como Kim Kataguiri, que é deputado pelo DEM, a Joyce Hasselmann, deputada do PSL, líder do governo, do governo no Congresso de Jair Bolsonaro, e ela disse que as manifestações seriam um tiro no pé. Então, houve uma resposta, uma reação, uma divisão. As manifestações, eu volto a repetir, no meu ponto de vista, elas eram desnecessárias. Não há necessidade de manifestar para pedir aprovação de reforma, para pedir aprovação do pacote anticrime, porque esses temas estão sendo nesse sentido, o governo tocados corre risco de ficar mais isolado ao perder alguns aliados importantes, menos radicais? Quer dizer, isso pode dar mais voz ou mais força ainda aos extremos e aos radicais dentro do governo? Não tenha dúvida, o radicalismo não é bom em lugar nenhum do mundo. Nem extremo, seja direita, seja esquerda, é bom em lugar nenhum do mundo. Por isso, nós temos que caminhar ao centro. E por isso, os nossos partidos, que a imprensa resolveu chamar de centrão, que eu acho um horror esse nome, mas os nossos partidos de centro têm que ter responsabilidade para garantir a aprovação dessas medidas e garantir que a democracia passe por esse momento. O presidente Bolsonaro foi legitimamente eleito, é o nosso presidente do Brasil,
deverá concluir o seu mandato. Não sei, ele disse que não seria candidato à reeleição, pode ser, pode não ser, isso é uma decisão pessoal dele, mas nós precisamos avançar. Daqui a pouco é um outro presidente e a vida toca, o Brasil precisa avançar, essas pautas precisam avançar, nós estamos avançando com elas. Por quê? Porque nós precisamos gerar emprego. O presidente precisa entender que a economia precisa avançar e nós não estamos vendo a economia avançar. Parece que a gente está desviando dos temas principais, né? Como se a gente estivesse andando assim pela tangente. Exatamente. O tema principal hoje é a economia, gerar emprego, gerar renda. E quando você fica debatendo pautas de costumes, que são importantes também, na frente da economia, você desvia um pouco o foco. E eu acho que isso tem acontecido. E olha que o senhor é líder de uma bancada evangélica falando isso também, né? Nosso partido tem de tudo. Tem gente católica, tem evangélicos, tem pessoas de todas as religiões, mas majoritariamente ele é um partido. E são pessoas que são afeitas a essa pauta de costumes, mas mesmo o senhor acha que ela não é a pauta prioritária hoje, que a pauta econômica é a prioridade? Não tenha dúvida, são 13 milhões de desempregados. Se você somar os desalentados, mais de 25 milhões de pessoas passando necessidade no país. Nós temos que resolver isso, e isso quem tem que resolver é o governo. O governo não atrapalhando, ele já ajuda. Ajuda o setor produtivo a gerar emprego, porque quem gera emprego é o setor produtivo. Eu queria perguntar ao senhor sobre dois temas que têm circulado muito ali, aquela boca pequena, boca miúda, no Congresso, na imprensa, nessas últimas semanas. A primeira delas é impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso tem alguma verdade? Não tem, jamais foi conversado isso. O próprio presidente colocou isso na boca dele mesmo, quando estava em Dallas e deu uma entrevista falando sobre as pedaladas, que ele não poderia pedalar, senão ele poderia sofrer impeachment. Mas eu, pessoalmente, não vi esse diálogo na roda dos presidentes de partidos, dos deputados, no Congresso Nacional, com o Judiciário, até porque eu acho que o Brasil não aguenta mais um outro impeachment. A gente tem que tocar, tem que atravessar esse momento aí, porque nós precisamos realmente dar uma resposta para a população. E não é fazendo impeachment que nós vamos resolver isso. Eu, particularmente, sou contrário. E se isso vier na pauta, que não está na pauta de discussões, nós vamos nos manifestar contrário. E outro tema é o parlamentarismo branco, né? Quer dizer, o Congresso tomar a frente, tomar as rédeas das decisões e na tramitação das principais pautas do país, partindo do pressuposto justamente isso que o senhor falou agora há pouco, de que o governo atrapalha, né? Se não é para ajudar, pelo menos não atrapalha. O governo não tem uma base formada. Nem o PSL, dos 50 e poucos deputados do partido do presidente, se entende entre si. Eles têm dificuldade de se entender entre eles. Muitos deles são inexperientes e acabam, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalhando no processo legislativo. Então, por isso, nós temos que assumir o papel de formar uma coesão e uma maioria para aprovar os temas que nós já abordamos. Como é que o senhor descreveria a maneira de Jair Bolsonaro governar, pelo que o senhor tem visto até agora, nesses 5 meses? Que eu já tinha falado isso para algumas pessoas. Olha, me parece que o presidente não tem interesse de formar uma base. Ele vai tentar governar. Essa era a minha opinião, e as manifestações desse final de semana parece que mostram isso. Eu acho que ele vai tentar governar pelas ruas ou com as ruas. Essa democracia direta, né, que se fala muito hoje em dia, tentando essa relação, essa interlocução direta pelas redes sociais com a população, com o povo. Então, eu acho assim, o presidente... Mas isso não atravessa o Congresso? Porque, historicamente, a gente tem o Congresso como a representante das Quem é sensível a esses temas vai acabar se pautando pelas manifestações. Quem é menos sensível vai tocar a pauta da forma que tem que ser tocada. Eu, por exemplo, para mim não faz diferença nenhuma. Eu administro tranquilamente as críticas, as pressões nas redes sociais, porque eu sei da minha consciência tranquila do trabalho que tenho feito. Então, o que o senhor está dizendo é que provavelmente será um governo errático, de avanços e recuos, de uma relação turbulenta com o Congresso. O senhor enxerga isso até o fim? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que sim. Eu digo que, às vezes, o governo avança... Sabe aquele joguinho? Avança uma casa, depois recua 3 casas. É verdade. É mais ou menos isso que eles fazem. Me parece que um pouco por Mas isso falta vai de minando a experiência, confiança, falta de experiência no Executivo.
O executivo não é fácil, governar não é fácil para ninguém, seja no município, seja no estado, seja, sobretudo no país. O que eu me pergunto é depois da reforma da Previdência, como o senhor diz, há um consenso para aprovar a reforma da Previdência, mas há um consenso, por outro lado, também, que por si só a reforma da Previdência não atende, não resolve os problemas econômicos do país. A necessidade de endereçar o desemprego, a falta de investimento de outras formas também. Eu me pergunto, nesse clima de animosidade, né, de avanço e recuo, de uma relação turbulenta entre governo e entre executivo e Congresso, como vai se avançar sobre os outros temas também? A gente só tem 5 meses. Nós temos que avançar. O Congresso tem que assumir o protagonismo, não tem jeito, e fazer avançar a pauta da reforma tributária, por exemplo. Nós já estamos avançando, foi aprovada agora na CCJ, vai ser criada a comissão especial. Nós vamos ter que avançar numa pauta também de reforma administrativa, o tamanho do Estado ainda continua muito grande. Nós temos tem aí um quê de parlamentarismo branco, pelo que o senhor está descrevendo também. O Congresso tomando iniciativa, tomando a frente de propor... Mas a nossa Constituição, Amanda, ela é parlamentarista. Não, ela é, porque você tem uma tradição do Executivo propor a pauta, né, e pautar o Legislativo. E agora, mais do que nunca, está se evidenciando isso. O Executivo propõe e precisa formar a maioria. As pautas que forem boas para o Brasil, eu creio que nós vamos formar a maioria e vamos avançar. Como é que o senhor vê essa disputa entre as alas? Veja você, se me permite, esse processo de freios e pesos e contrapesos é importante, tão importante que nós, o Congresso, a Câmara dos Deputados, sustamos aquele decreto do presidente Bolsonaro que ampliava a possibilidade do sigilo. Sim, logo nós não podemos ter sigilo, nós temos que ter transparência. Então, é uma pauta que, por isso que o Congresso também tem que atuar. Quando ele foi para o Senado, e lá no Senado ia passar também, o presidente voltou atrás e revogou o decreto. O próprio caso das armas, agora o decreto das armas. O presidente ganhou a eleição com esse discurso de armamento, de dar posse e porte de arma para as pessoas. Agora, nós não podemos também abrir para todo mundo. Quase 18 milhões de pessoas, da forma que estava o decreto anteriormente, teria acesso a armas, inclusive armas de uso reservado das Forças Armadas. Esse decreto fica ou cai no Congresso? Então, nós precisamos ter esse peso e esse contrapeso também. Apesar do recuo que foi feito, né, que o presidente voltou atrás, no tipo de armas que as pessoas poderiam portar, por exemplo, não podem portar, o cidadão comum não pode portar fuzis e outras armas de grosso calibre, de maior potência, mas isso ainda deve ser revisto pelo Parlamento? O senhor acha que esse decreto... Nós estamos discutindo, foi pedido uma consultoria, um parecer na consultoria jurídica. Estamos aguardando esse parecer para que a gente possa discutir. O parecer do Senado, que já foi concluído, diz que ainda existem inconstitucionalidades nesse novo decreto que o presidente reeditou. De maneira que, se houver, nós vamos debater. Isso pode ser derrubado. O assunto já está judicializado. Já está está no Supremo. Todavia, o Congresso não pode deixar também de cumprir o seu papel. Se precisar, nós podemos fazer o decreto legislativo que susta. Como está o decreto ainda é amplo demais? Porque, por exemplo, ele amplia demais as categorias, as pessoas que podem ter acesso à arma, né? O porte de armas. Eu sou contra, não é armando a sociedade que a gente vai resolver o problema de segurança pública. Eu sou a favor no caso do campo. Agora, no caso da sociedade, como está no decreto, veja você, da forma como o presidente editou o decreto, os pais podem autorizar uma criança de 12 anos para cima... De 14 agora, né? Agora mudou para 14 para cima. A fazer curso de tiro. Clube de tiro. Eu acho extremamente desnecessário isso. A criança não tem que ter arma, a criança tem que ter brinquedos nas mãos. Até jornalista que cobre polícia pode portar arma. Exatamente. Deputado, voltando um pouco, numa outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, como é que o senhor vê essa divisão, que às vezes se torna uma disputa também entre as várias alas do governo, né? A gente tem os militares, a gente tem a ala mais ideológica ali, identificada com o Ministério da Educação, das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, da Família e Direitos Humanos, e os filhos do presidente também se incluem nessa ala ideológica que é mais ruidosa, é barulhenta, e tem a ala talvez mais racional, mais comedida dos militares, do Paulo Guedes, do Sérgio Moro. Como é que o senhor vê essa formação do governo? Quais as consequências disso? O que pode dar errado nessa formação do governo e o presidente tentando se equilibrar entre essas diferentes turmas? Eu acho que os militares são preparadíssimos, ninguém chega a general sem estudar, sem ter um preparo mínimo.
são quem dão o equilíbrio hoje ao governo e que dão a sustentação ao governo. A ideologia, ela tem que tomar cuidado para que não haja extremismos. Então, me preocupa muito algumas posturas ideológicas do governo, não obstante muitas das pautas que eles defendem, eu também defendo, mas nós temos que tomar cuidado para não ir para o extremo. Nós temos uma população que as minorias também têm que ser respeitadas. Todos têm que ser respeitados e têm que ser ouvidos. Ele precisa entender que ele não governa só para aqueles que concordam com aquela pauta que ele está colocando, mas ele governa para toda a sociedade brasileira. Então, agora, eu acho que a ideologia tem que ser debatida, os temas ideológicos têm que ser debatidos, mas o bom senso e a maioria, a vontade da maioria é que tem que prevalecer, respeitando, evidentemente, as minorias, não querendo aniquilar as minorias. Isso não é democrático. O senhor fez uma comparação, certa vez, não faz muito tempo, entre o governo Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro na relação com o Congresso. Que semelhanças são essas? É um governo que tem pouco diálogo, que não tem um relacionamento de conversa e de debate mais aberto. É um governo que, às vezes, quer impor a sua vontade e, muitas das vezes, não respeita até a independência dos poderes. Por isso, nós temos que nos posicionar, como eu já disse anteriormente. Mas não vai chegar ao mesmo fim? Não, eu espero que não. Espero que não. Já lhe disse que eu sou contra em processo de impeachment nesse momento. Não vejo clima para que isso aconteça e espero que ele conclua o seu governo e que seja um bom governo, porque o Brasil precisa, né? Como é que será essa nova forma de fazer política? Mesmo que a gente não faça essa divisão entre velha política e nova política, o senhor mesmo diz que o seu partido não faz mais indicações para cargos. Isso mudou certamente na relação, o governo forçou essa mudança já na formação dos ministérios, não indicou ministros nomeados por partidos, isso era uma prática muito comum. Como é que fica essa relação, essa moeda de troca com o Congresso? Porque a gente tem que lembrar também que há pouco tempo cogitou-se ressuscitar 2 ministérios, na Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Isso seria um pedido, uma demanda dos deputados e senadores e seriam ministros indicados pelos parlamentares. Essa criação desse ministério, a volta do Ministério das Cidades, foi uma sugestão, até onde eu conheço do assunto, do líder do governo no Senado Federal, que era o relator da MP 870, que reestruturou o governo. Foi uma sugestão dele, conversada com ele, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro Onyx e o próprio presidente. E o presidente deu aval. Então, agora voltou atrás. Ok, não há problema. Eu já tinha dito, porque nós, Amanda, assim, o meu partido, o PRB, nós tínhamos tomado uma decisão ainda em outubro de 2017 de não participar de todos os governos. Aquele governo que nós ajudamos, que nós participamos, que nós coligamos e ajudamos a eleger, é legítimo que a gente participe, porque isso é da democracia, governar junto. Agora, no caso do governo Jair Bolsonaro, nós não apoiamos a candidatura do então candidato Jair Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno nós também não apoiamos formalmente. Portanto, não faz parte do nosso programa participar do governo dele, até porque nós não o apoiamos formalmente. Eu, pessoalmente, apoiei no segundo turno. Eu tinha um outro candidato no primeiro turno, mas no segundo turno eu apoiei, pedi voto para o Jair Bolsonaro, mas... Apesar da bancada evangélica, que obviamente transcende o PRB, mas que tem no PRB uma de suas fortes expressões, ser majoritariamente a favor do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e ter ajudado fortemente a elegê-lo. Não tenha dúvida. Mas eu estou falando do âmbito do partido, respondendo a sua pergunta. Então, nós já temos isso no nosso programa. O ano que vem nós teremos eleições municipais, por exemplo. Naquelas cidades onde o meu partido tiver candidato, se nós não perdermos a eleição, nós não vamos depois participar do governo que ganhar a eleição para poder dar governabilidade porque elegeu vereadores. Essa forma de gestão, eu concordo que está ultrapassada
e a gente precisa avançar. A sociedade mostra que não quer isso mais. Mas, no entanto, há uma divisão de poder quando você forma uma base de apoio, que esse governo não tem uma base formal de apoio, mas que é legítima, é republicana e várias democracias no mundo adotam essa divisão, essa partilha do poder, né? Esse governar juntos. Não tenho dúvida, porque quando você governa junto, você tem os bônus e tem os ônus. Se o governo der certo, você colhe os bônus de melhorar a vida das pessoas, de eventualmente pleitear uma reeleição, mas se der errado também você acaba colhendo o ônus e de uma não reeleição ou de até mesmo de ser rejeitado pela população em outros pleitos, de maneira que é legítimo, mas o presidente escolheu fazer assim. Nós temos que respeitar a opinião dele e, no caso específico, eu não posso falar por outros partidos, mas eu posso falar pelo PRB, nós já fechamos questão de que nós não participaremos de qualquer governo mais, porque é isso que tem caracterizado a rejeição da população aos partidos políticos e é algumas certas pessoas da classe política. Por isso, veja você aqui, por exemplo, em São Paulo, nós erramos, no meu ponto de vista, na Prefeitura de São Paulo, porque o Celso Russomano, que é um deputado ligado ao meu partido, ele foi candidato a prefeito, perdeu a eleição, hoje governador, mas na época prefeito, João Dória ganhou no primeiro turno, e nós fomos participar do governo João Dória na prefeitura. Muito por conta, para dar sustentabilidade na Câmara de Vereadores. Nós não vamos fazer isso mais. Eventualmente, só vamos participar de governos que vocês apoiam daqueles que nós apoiamos desde o início. Desde o início. Deputado, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Olá, estamos de volta na nossa entrevista com o deputado Marcos Pereira, do PRB de São Paulo, que também é primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, né? Um cargo importante. Deputado, o partido que o senhor preside, o PRB, que é a oitava, né? Maior bancada da Câmara, cresceu bastante, hoje é maior do que partidos importantes como DEM, PSDB, vai mudar de nome para Republicanos. Vários partidos já fizeram isso, a gente está até com dificuldade de decorar os novos nomes. Os jornalistas estão dando trabalho para a gente. O que representa essa mudança? Não é só cosmética? Não, não é só cosmética. No bloco anterior, você deve lembrar que eu falava, por exemplo, das participações do governo. Isso é uma discussão que a gente vem fazendo desde 2017. Nós fizemos um grupo de trabalho formado por sociólogos, pesquisadores, cientistas políticos, economistas, para criar um novo programa para o partido, um novo manifesto político. E aí, junto com esse novo manifesto político, nós vamos aproveitar para fazer a mudança do nome, porque é uma tendência mundial. Em outros países também isso tem acontecido. Tira o partido do nome, pega uma palavra só. E vai ficar só chamando Republicanos, vai se posicionar como um partido de centro-direita, um partido conservador nos costumes, mas liberal na economia. Tudo isso já está desenhado e colocado no nosso novo manifesto, que foi submetido recentemente à Convenção Nacional do Partido, foi aprovado e agora está submetido ao Tribunal Superior Eleitoral para homologação. Esse negócio de liberal na economia e conservador nos costumes fica muito parecido com outros partidos, né? O próprio DEM, o PSL. O DEM, Amanda, ele está caminhando mais para o centro. Ele tem se manifestado recentemente, o presidente do DEM, o ACM Neto, deu entrevista dizendo que o partido não é conservador nos costumes, é liberal nos costumes e liberal na economia. O PSL é um pouco mais à direita, eles têm se posicionado um pouco mais à direita. Hoje nós só temos um partido que se declara de direita realmente no Brasil, que é o Patriotas. Nós vamos nos declarar de centro-direita, vamos trabalhar com essa pauta, porque sabemos que isso é resultado de pesquisas que nós fizemos e desse amplo debate desenvolvido dentro do partido. Então, não é uma perfumaria, porque quando nós fomos criados, nós tínhamos um manifesto muito genérico e nós não podemos negar a história. O partido já nasceu muito próximo ali ao PT, porque tínhamos como fundador do partido o então vice-presidente da República, Zé Alencar, vice-presidente de Lula. Então, nós estamos agora fazendo essa travessia para caminhar o partido para uma postura de centro-direita. Agora não fica muito associado com a Igreja Universal do Reino de Deus, com os evangélicos? Não, nós temos uma parcela significativa de pessoas que são da Igreja Universal dentro do partido, mas o partido é formado por todas as pessoas de todas as religiões. Na nossa bancada de 31 deputados, nós temos 14 que são da igreja, os outros não são. Alguns são evangélicos, outros não são. Temos deputados católicos, tem deputado que eu nem sei qual é a religião, para você ter uma ideia.
Nosso senador é católico, só temos um senador, que é o Messias, pelo estado de Roraima. E dos nossos quase 200 prefeitos, só temos um prefeito que é da igreja. Os vereadores, mais de 1.600 vereadores, aproximadamente 200 são membros da igreja. De maneira que, pelo fato de eu ser, de alguns serem, acaba fazendo essa vinculação, mas é um partido político como outro qualquer. Agora o senhor fala de um dos prefeitos, o senhor está se referindo ao Marcelo Crivella, né, do Rio, que também é o cargo mais importante, acho que é o mais importante, né, que o PRB tem hoje no Executivo, e ele está agora sendo investigado num processo de impeachment, né, supostamente por ter prorrogado aí o prazo de 2 contratos de administração de anúncios, outdoors da cidade, sem licitação. Ele alega que isso se deve à impopularidade do governo, que é uma decisão política sem base jurídica, mas a comissão da Câmara continua tocando esse processo, ouvindo as testemunhas, resolveu dar continuidade. Ele tem 2 anos, pouco mais de 2 anos de mandato e talvez, não sei, até onde eu me lembre, seja o primeiro prefeito a enfrentar um processo de impeachment. Essa queda avassaladora de popularidade e a dificuldade... Primeiro prefeito, você diz do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E, quer dizer, essa erosão de apoio político e também de popularidade do prefeito Marcelo Crivella, como é que o senhor vê isso? É uma situação bastante delicada. O Crivella pegou a prefeitura do Rio quebrada, ele teve que fazer cortes e cortar não agrada a ninguém. Ele pagou de dívidas mais de 1,5 bilhão no primeiro ano de governo e agora esse ano, no segundo ano de governo. Aliás, no primeiro ano mais de 1 bilhão, no segundo ano 1,8 bilhão e neste ano mais 1,2 bilhão. Então, ele até costuma dizer o seguinte, o Eduardo Paes construiu e o Crivella está pagando. Então, isso gera desgastes naturais. Ele teve que aumentar o IPTU. E como ele não tem vice-prefeito, porque o vice-prefeito faleceu, então acaba causando ali um gostinho dos vereadores para querer fazê-lo. Mas eu não acredito que esse processo vai ser bem sucedido, eu acho que ele vai concluir o mandato dele. E é um tema que não é jurídico, é político. Todo o processo de impeachment, ele acaba sendo mais político do que jurídico. Mas isso é negativo para o partido, A gente viu isso ao longo dos 2 processos que os 2 presidentes do Brasil político, sofreram. É ruim, é um desgaste, mas a gente está, como diz, está na chuva para se molhar, né? Então, quem está na política tem que enfrentar as agruras da política. Quais são os planos do PRB para 2022? Vocês pensam em ter candidato próprio, por exemplo, para a presidência da República? Nós não discutimos isso ainda, eu acho que está longe de 2022. Evidentemente, quanto melhor nós tivermos candidato, quanto mais nós pudermos ter candidato aos governos de estados e à presidência, se pudermos, é melhor, mas não é do estilo do partido em lançar candidato só por lançar. Se nós tivermos alguém, um nome bom, um nome que tenha competitividade, que seja competitivo, nós poderemos lançar sim, não há dificuldade. Todo partido político almeja chegar no poder. Eu sei que o senhor já respondeu a essas questões, mas é importante ter aqui, até prefeito histórico, na nossa entrevista, deputado, as investigações, o senhor é investigado, né, pelo Supremo por supostamente receber 7 milhões de reais da Odebrecht para o PRB, para o seu partido, né, que o senhor já presidia na então campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014. Em outra frente de investigação, áudios que vieram a público mostram uma conversa do senhor com o Joesley Batista, dono da JBS. Ele disse que repassou 6 milhões ao senhor, né, na transcrição da conversa. O Joesley fala, eu não lembro mais a conta, e o senhor responde 650. Meses depois, o senhor deixou o Ministério da Indústria no governo Temer. Como é que o senhor responde a essas acusações, a esse áudio? Primeiro, eu deixei o governo para ser candidato a deputado. Um pouco antes do prazo estabelecido, um antes, né? O senhor precisava sair em abril, saiu mas acho que em janeiro. Como presidente do partido, eu tive que me licenciar da presidência do partido para poder ser ministro. O Código de Ética da Presidência da República exige que você não acumule presidência de partido. E eu precisava reassumir o partido para conduzir as eleições do partido no Brasil inteiro ao longo de 2018. Então, primeiro, foi por isso. Eu conversei com o presidente e antecipei a saída em 3 meses para que eu pudesse preparar o partido. Sobre a delação da Odebrecht, o processo não está mais no Supremo, porque não tem mais foro privilegiado. Desceu, né? E não existe mais foro privilegiado, aliás, da forma que o Supremo julgou. Só em casos muito específicos. Só em casos específicos. O processo está sendo... Na verdade, não existe processo, existe um inquérito que já foi, inclusive, arquivado em relação à Caixa 2,
o promotor entendeu que não havia, a juíza já mandou o arquivamento, e nós estamos discutindo no foro adequado, que é o foro judicial, que é o foro da Polícia Federal e com o Ministério Público. Eu estou muito tranquilo, eu sei o que eu fiz, eu vou falar sobre ele, eu sei o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, e isso não é verdade. Quando você ascende a certos cargos, você vira alvo. E eles precisavam, a interesse não sei de quem, entregar alguém que pudesse macular o processo de impeachment. Nós precisamos lembrar que o nosso partido foi um dos primeiros partidos a apoiar o impeachment da Dilma, foi o único partido que compôs o governo Dilma que votou 100% favorável ao impeachment. No caso da JBS também, se você ouvir toda a gravação, 1 hora e pouco de conversa, você vai ver que não existe isso. Ela foi editada e ela está fora de contexto. Ademais, a delação dos dois irmãos está sob análise do Supremo. O Supremo vai dizer se ela é válida ou não, porque eles mesmos se autogrampearam e falaram um monte de besteira. Agora, eu ouvi novamente toda a conversa, 1 hora e meia de conversa, e você vai ver que não existe isso. Você imagina, Amanda, que eu ia pedir 6 milhões para aprovar 1,7 bi, que é o que ele alega na Caixa Econômica? Se tivesse eu poder de aprovar 1,7 bi, eu ia pedir 6 milhões? Isso não existe. Outra coisa, o delator que era doleiro Funaro, acho que Nilson Funaro, falou que por esse mesmo empréstimo eles teriam pago 20 milhões ao Gedel Vieira Lima. Então, por que se eles pagaram ao Gedel, eu teria que pagar para mim? Tudo isso vai ser evidentemente esclarecido, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que não fiz isso. Ele que tenta vincular uma coisa a outra e que no contexto da 1 hora e meia de conversa você vê que não é aquilo. Imagina, se ele pagou ao Gedel por esse mesmo empréstimo, por que ele teria pago para mim? Se você vê, o empréstimo foi liberado muito antes de eu conhecê-lo. É o dinheiro que eles compraram a Alpargatas. Então, cronologicamente, não existe. Agora, existia um interesse de me envolver nisso por causa do cargo que eu ocupava, por causa de nós termos. A gente sabe que o Joesley cresceu no governo do PT e nós fomos contra o governo Dilma e a favor do impeachment. Isso, evidentemente, tinha alguns interesses e a gente, com o tempo, vai revelar isso tudo com clareza. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo, parte final da nossa entrevista. Eu falo uma palavra, o nome de alguém, o senhor responde com uma frasinha curta. Lava Jato. Importantíssima. Sérgio Moro. Fez muito bem para o Brasil. Dias Toffoli. Um bom presidente do Supremo. Gilmar Mendes. Um bom ministro, um bom jurista. Supremo Tribunal Federal. A nossa Corte Constitucional. Rodrigo Maia. Um bom articulador político. Olavo de Carvalho. Não conheço, só conheci agora. PSL. Partido que não existia, que agora existe e que o tempo vai dizer o que vai acontecer. PT. Importante para a democracia brasileira. Militares. São a sustentação do governo. Nova política. Boa política. Velha política. Má política. Temer. Temer foi um grande presidente. O Brasil vai fazer justiça à história do presidente Temer. Lula. Lula foi um bom presidente também. Foi importante para erradicar a pobreza no país. Erradicar não, desculpe, para minimizar a pobreza no país. E Jair Bolsonaro? Esperamos que seja um bom presidente. Muito obrigada, deputado. Foi ótimo conversar com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia, pela audiência até essa hora. Lembre-se que a gente se encontra na próxima terça-feira. Eu espero você novamente com um novo convidado, um novo entrevistado. Tenha uma ótima semana, uma boa noite. Até lá. Tchau, tchau.